Bom, nossa aula de hoje será sobre exames complementares. Iremos falar um pouco sobre os principais exames que são solicitados de forma complementar na cirurgia odontológica. Então, pessoal, conhecer o paciente é primordial. Antes de tudo, antes de realizar o procedimento propriamente dito, nós realizamos o exame clínico do paciente, que é dividido em anamnese e exame físico. Então, juntando os dados subjetivos através de anamnese com os dados objetivos através dos exames físicos, nós chegamos a uma hipótese diagnóstica, que em algumas situações essa hipótese, esse diagnóstico, ele só pode ser confirmado com exames complementares. Então isso é imprescindível. Então os exames complementares, eles podem ser divididos em exames laboratoriais, onde a gente vai ver vários tipos de exames hoje, hemograma, coagulograma, dentre outros. Exames de imagem, tomografia, radiografias, ressonâncias magnéticas, cialografia e o exame anatomopatológico, que é realizado através da remoção de uma peça do paciente, através de uma biópsia e feito todo aquele exame, toda aquela avaliação histopatológica. Então, os exames laboratoriais que podem ser solicitados, para complementação do diagnóstico, eles são vários, desde o hemograma completo até uma gasometria. Então, tem vários tipos de exames que podem ser complementados, podem ser solicitados. Nós vamos falar hoje sobre os principais. Então, o hemograma completo é o exame que avalia de forma quantitativa e qualitativa os elementos celulares do sangue. Então, de todos esses exames que a gente mostrou no slide anterior, o hemograma completo ele é o mais solicitado, ele é o mais requerido, devido à sua facilidade de interpretação e sua importância de se complementar um diagnóstico. Então, o hemograma ele é dividido em série vermelha, a avaliação da série vermelha sanguínea. No caso, está representado pelas hemácias, pelos eritrócitos, com o nome de eritrograma. A série branca, os leucócitos, com o nome de leucograma. E as plaquetas, também pode ser chamado de plaquetograma. Então, a gente avalia essas três séries. Então, o sangue, certo? Se a gente pegar qualquer quantidade de sangue e colocar no tubo de ensaio, e colocar ele para centrifugar, nós vamos observar que o sangue ele vai ser formado, certo? Em sua maior parte pelo plasma sanguíneo, que é a porção líquida do sangue, certo? Que é formada por proteínas, sais minerais, dentre outras coisas. A série branca, juntamente com as plaquetas, vão ser responsáveis por menos de 1% dos elementos figurados do sangue. E a série vermelha, representada pelas hemácias, vão ser responsáveis por cerca de 44% ou 45% dos elementos figurados do sangue. Então, se a gente colocar o sangue para centrifugar, nós vamos observar isso, que o sangue ele não é formado somente por porção figurada, por elementos sólidos, mas também pelo plasma sanguíneo. Então, a primeira avaliação, a primeira parte do leucograma, do hemograma, é chamado eritrograma, onde a gente avalia as hemácias, os eritrócitos, células vermelhas.
Então são células bicôncavas destituídas de núcleo, tá? O número de eritrócitos por milímetros cúbicos proporciona uma estimativa indireta da hemoglobina no sangue, tá? Proporciona uma estimativa indireta da hemoglobina no sangue, porque a gente tem que avaliar também a concentração da hemoglobina para a gente estimar o quanto de hemoglobina o paciente tem no sangue. Então, são os elementos figurados mais comuns, como eu já falei anteriormente. Cerca de 44 a 45% dos elementos do sangue, da constituição sanguínea, é formada pelas hemácias. Tem uma meia-vida em torno de 120 dias, com uma vida de torno de 120 dias. Então, as hemácias, elas são produzidas, certo, na medula óssea, células progenitoras, e essas células, elas são inativadas, certo, no fígado, na verdade, como também no baço. Então, elas são produzidas na medula óssea e são inativadas no baço e no fígado. Então, a gente avalia, certo, volemia ou anemia de acordo com a quantidade de hemácias, mas não é o exame mais fidedigno. Para a gente avaliar a presença de anemia, certo, ou necessidade de reposição sanguínea, nós utilizamos como parâmetro a hemoglobina, né, que é uma proteína local que está dentro da hemácia, que é responsável pelo transporte de oxigênio no corpo. Então, nós utilizamos como parâmetro mais fidedigno o HB do paciente. Então, em situações onde a gente tem um HB menor do que 7, o paciente ele já tem a necessidade de reposição de transfusão sanguínea. Vocês vão ver os valores basais posteriormente. Então, os eritrócitos eles são produzidos na medula óssea, apresentam várias fases de maturação, sendo a penúltima chamada de reticulócitos. Então, reticulócitos representam menos de 2% dos eritrócitos maduros, porque são aquela fase anterior. E o aumento de reticulócitos indica eritropoiese, que é um aumento da produção dessas células imaturas. Então, é modulada pela eritropoetina, que é produzida nos rins, em baixas concentrações de O2. Então, na situação onde a gente tem baixa concentração de O2, os rins eles são avisados e produzem uma enzima chamada eritropoetina, proteína, que vai estimular a produção das hemácias na medula óssea. Então, exemplo, situações de uma altitude elevada, há necessidade dos rins trabalharem mais para a produção da eritropoetina, que vai estimular a produção de hemácias e, consequentemente, de hemoglobina, promovendo dessa forma uma circulação, uma distribuição do oxigênio pelo corpo. Então, em situações de alta altitude, de uma altitude elevada, essa enzima, a eritropoetina, ela é produzida em uma maior concentração pelos rins. Pessoal. Então, aqui, pessoal, nós temos os valores basais do eritrograma, onde a gente vai ter a quantidade de eritrócitos, a quantidade de hemácias, a hemoglobina, o HB, o hematócrito, o volume corpuscular médio, o HCM, hemoglobina corpuscular médio, e CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular médio. Nós vamos falar de cada um, tá? Mas de antemão, os três superiores, eritrócitos, hemoglobina e hematócrito, eles, através do exame, propriamente dito, eles demonstram se o paciente tem ou não anemia. E os inferiores, o VCM, que é o HCM e o CHCM, eles demonstram a etiologia
da anemia. Então nós temos os valores de referência. Esses valores de referência, eles já vêm no exame, tá? Então não precisa decorar esses valores. Você precisa saber o que significa alteração dentro desses valores, né? E com essa alteração você tem uma noção da etiologia da anemia, do tipo de anemia. Então, os eritrócitos, as hemácias, eles são calculados em milhões por milímetros cúbicos de sangue. A hemoglobina, o HB, em gramas por decilitro. Então, o HB ele vai ser o principal fator, o principal resultado que vai me dar se o paciente tem ou não presença de anemia. A Organização Mundial da Saúde ela fala que para o paciente ter anemia, um paciente adulto, ele tem que ter um HB menor do que 12. O paciente adulto com HB menor do que 12, ele já está no estágio anêmico. Então isso vai variar da idade, né? Em algumas situações também da raça. O hematócrito, o HT, ele é a porcentagem do sangue que é ocupado pelas hemácias, percentual de sangue que é ocupado pelas hemácias. Então, ele sofre influência do volume sanguíneo e do estado nutricional, ou seja, sofre influência de acordo com a hidratação do paciente. Tá? Então, se o paciente está num estágio de desidratação, o hematócrito ele tende a ser maior. Tá? Porque eu vou ter uma maior quantidade de hemácia em um menor percentual de sangue. Eu vou ter uma grande quantidade de hemácias para aquela determinada quantidade de sangue. Então, em situações onde a gente tem diminuição das hemácias, da hemoglobina e do hematócrito, nós temos situações onde o paciente apresenta-se anêmico, como, por exemplo, doenças genéticas, alterações na produção de hemácias na medula óssea, doenças renais, alterações nutricionais, onde o paciente pode desenvolver uma diminuição da quantidade de ferro corporal. Então a gente tem uma anemia ferropriva, né, deficiência nutricional devido a uma diminuição da quantidade necessária de ferro. Anemia megaloblástica, onde a gente tem uma diminuição da quantidade necessária de ácido fólico para que as hemácias funcionem de forma adequada, sejam produzidas de forma adequada. E policitemia, onde nós temos também alterações genéticas que induzem uma maior produção pela medula óssea de hemácias. Consequentemente, o paciente vai ter um sangue mais viscoso, mais grosso, comparado com o paciente. Então, a próxima série do hemograma que a gente vai falar vai ser a série branca, o leucograma. Então, no indivíduo normal, indivíduo adulto normal, nós temos em torno de 3.500 a 10.500 leucócitos por milímetro cúbico de sangue. Então, esses leucócitos eles são responsáveis pela defesa do corpo, né? E eles se dividem em dois grupos, nos agranulócitos e nos granulócitos, ou seja, linfócitos e monócitos são agranulócitos, não tem grânulos no seu interior. E os granulócitos são divididos em eosinófilos, basófilos e neutrófilos. Então, numa situação onde a gente tem uma grande quantidade de leucócitos, ou seja, acima de 10.500 por milímetro cúbico, nós temos uma situação chamada leucocitose. E numa situação onde nós temos um valor inferior a 3.500, leucopenia, tá? Então, essas situações elas podem acontecer no paciente. Então, no leucograma, eu coloquei nesses slides aqui o valor global que a gente vai encontrar de leucócitos, né, por milímetro cúbico, e o valor de cada célula em si, de cada
leucócito. Então, os neutrófilos, nós vamos ter uma quantidade de 1.700 a 8.000 leucócitos por milímetro cúbico, certo? Nós podemos encontrar também bastonetes, que são formas imaturas de leucócitos, de 0 a 840, isso numa situação normal. Numa situação normal, nós não encontramos metamielócitos, que é uma forma ainda mais imatura dos neutrófilos. Plasmócitos também estão ausentes. Segmentados, que são as formas maduras dos neutrófilos, nós vamos ter um valor, né, de 1.700 a 8.000 leucócitos do tipo segmentados por milímetro cúbico. Segmentado, pessoal, é a forma madura dos neutrófilos, e bastonetes é uma forma anterior à forma segmentada, ou seja, uma forma imatura, sendo que a gente tem várias formas imaturas ainda, fora os bastonetes. Eosinófilos, nós podemos ter uma quantidade de 50 a 500 leucócitos do tipo eosinófilo por milímetro cúbico. Basófilos, de 0 a 100 por milímetro cúbico. Linfócitos, de 900 a 2.900 por milímetro cúbico. E monócitos, de 300 a 900 leucócitos desse tipo por milímetro cúbico. Coloquei os valores basais. Então, no caso de uma leucocitose, no aumento acima dos 10.500. Então, indica-se estresse, certo? Geralmente observa-se no pós-operatório, infecções bacterianas ou viróticas, leucemia, processos neoplásicos, certo? Onde pode ser dividido devido ao aumento de 1, 2 ou 3 tipos de células, geralmente as mais importantes, neutrófilos, linfócitos e basófilos. Então, os neutrófilos, eles são as primeiras células de defesa a atuarem, ou seja, no momento que o paciente tem uma infecção bacteriana naquela região, as primeiras células que vão atuar são os neutrófilos. Leucopenia, valor abaixo, coloquei aqui 4.000, tem alguns exames que trazem 4.000, mas o referencial mesmo abaixo de 3.500. A gente pode ter essa situação quando o paciente está apresentando inflamações ou está fazendo quimioterapia, radioterapia, onde o sistema imunológico do paciente baixa. Então essas células elas ficam comprometidas. Então, os neutrófilos são as primeiras células de defesa, é o tipo mais comum. Englobam um total de 45 a 75% do total de leucócitos que o indivíduo pode apresentar. Então, eles são produzidos na medula óssea, certo? Sua forma inicial é chamada de mieloblasto, que vai se transformar em promielócito, onde o promielócito vai se transformar no mielócito. O mielócito vai se transformar no metamielócito. O metamielócito se transforma no bastonete e o bastonete vai se maturar nos segmentados. Tá? Então, numa situação de normalidade, com ausência de processo infeccioso, a gente tem a presença de segmentados. No momento que o indivíduo ele desenvolve um tipo de infecção, onde as próprias células as próprias células maduras elas não conseguem conter aquele processo infeccioso bacteriano, o organismo do indivíduo, ou seja, a medula óssea, começa a liberar na corrente sanguínea células imaturas, principalmente os bastonetes. Tá? Então, células imaturas começam também a atuar na defesa do indivíduo. E quando a gente atinge um total de células imaturas, ou seja, 10% ou mais do valor global, certo? De leucócitos, nós temos um desvio à esquerda, devido à presença de 10% ou mais do valor total de leucócitos serem do tipo bastonetes. Então, prestar bem atenção nisso, porque no exame, geralmente a posição, quando a gente pega um exame, um leucograma, as células imaturas, elas geralmente vêm, a descrição da quantidade dessas células vem do lado esquerdo do exame, tá? Então tem que ter bastante cuidado quando o paciente apresenta um desvio à esquerda. O desvio à esquerda significa que o sistema imunológico do paciente ele não está conseguindo conter a infecção presente. Então, o organismo, dessa forma, está liberando células imaturas para atuar, porque as células
maduras não estão conseguindo por si só. Então a maturação dessas células é de 24 a 48 horas, ou seja, um neutrófilo ele vive basicamente esse período. Os linfócitos, eles são o segundo tipo mais comum de leucócitos. Eles podem ser divididos em tipo B e T, sendo que o tipo B ele é uma célula apresentadora de antígenos. Tá? Atua também na produção de anticorpos, e as células do tipo T atuam na imunidade celular do indivíduo. Então, são a principal defesa contra vírus e tumores. Então, isso daí tem que ser bem visto. Na presença de tumores, né, há um aumento, uma linfocitose. E no caso de pacientes com HIV positivo, AIDS, né, com vírus da imunodeficiência humana, há uma diminuição desses anticorpos, uma linfocitopenia. Então as células B, elas são produzidas na medula óssea, jogadas no sangue e na linfa. E as células do tipo T, elas são produzidas na medula óssea, maturadas no timo. Após essa maturação, ela vai para a corrente sanguínea e para a linfa. Os monócitos são células que fazem fagocitose, são excelentes células de defesa contra, no caso de infecções bacterianas crônicas, e eles só vão atuar diretamente no patógeno, né, quando eles saem dos tecidos. No momento que essa célula sai do tecido, ela passa a ser chamada de macrófago. Vejam bem, após os monócitos saírem do tecido, ele passa a ser chamado de macrófago. Os eosinófilos são as principais células de defesa, né, de leucócitos, que combatem infecções parasitárias, infecções bacterianas e fúngicas, e também estão associados a reações alérgicas. Então, quando o paciente tem algum parasita no organismo, fungo, ou tem alguma reação alérgica, os eosinófilos começam a aumentar. Geralmente não observa-se no exame presença de eosinófilos. Os basófilos possuem grânulos de histamina e outros mediadores químicos vasoativos. Os basófilos eles estão associados à resposta alérgica do paciente. Como eles têm histamina no seu interior, quando eles se fixam a algum anticorpo, em exemplo, imunoglobulina E, eles liberam esses mediadores químicos que estão associados à resposta alérgica. Então agora nós vamos falar um pouco sobre o coagulograma, esse exame bastante solicitado, principalmente quando o paciente ele tem história de coagulopatia, quando o paciente toma algum medicamento para evitar evento tromboembólico, como um anticoagulante e antiagregante plaquetário. Isso é bem evidente. Tá? Então, quando a gente estuda o coagulograma, nós temos que saber inicialmente o que são as plaquetas. Né? As plaquetas elas estão em baixa concentração no sangue, são fragmentos de megacariócitos, que são células percussoras da medula óssea, células progenitoras da medula óssea. Então esses fragmentos, certo? Essas células se fragmentam e formam as plaquetas da medula óssea. Então o tempo de vida das plaquetas é em torno de 7 dias. Isso aqui deve ser levado em conta. Então atua na coagulação sanguínea, no caso, no momento que o paciente tem uma lesão vascular, o vaso é seccionado ou é lesado, fatores procoagulantes eles são liberados daquele vaso sanguíneo, que estimulam a agregação plaquetária e sua ativação. Quando a gente tem ativação plaquetária, nós vamos ter a formação do trombo plaquetário. Tá? Então é a primeira etapa de hemostasia, na verdade, é essa coagulação promovida pelas plaquetas. Então, a quantidade de plaqueta que a gente vai encontrar no indivíduo é em torno de 150 a 450 mil plaquetas por milímetro cúbico. Então, valores acima, a gente tem uma trombocitose, pode ter a formação de trombos
plaquetários e aumentar o risco do paciente desenvolver algum evento tromboembólico. E valores abaixo, trombocitopenia, abaixo de 150, né? Então, o paciente ele pode ter uma dificuldade na formação, na coagulação sanguínea. Então, a trombocitose indica uma resposta infecciosa, uma inflamação, uma hemorragia, associada a doenças mioproliferativas crônicas. E a plaquetopenia ou trombocitopenia pode ocorrer com o uso de agentes químicos ou drogas, secundária a doenças autoimunes, anemia, dengue e coagulopatias. Então, o coagulograma, pessoal, é o conjunto de exames que avaliam os mecanismos de hemostasia. Tá? Então, os componentes do sistema hemostático incluem as plaquetas, os vasos sanguíneos, as proteínas de coagulação sanguínea, tá? Que vão atuar na cascata de coagulação, né? A via intrínseca, via extrínseca, né? Os fatores procoagulantes, na verdade, e o sistema de fibrinólise, né? De lise do coágulo. Então, o coagulograma ele é dividido em tempo de protrombina, TP, que vai avaliar a via extrínseca da coagulação, tempo de tromboplastina parcialmente ativada, que vai avaliar a via intrínseca de coagulação, contagem de plaquetas, teste de agregação plaquetária e prova do laço. Então, esses exames eles estão indicados no pré-operatório, né, de procedimentos cirúrgicos. Então, o TP, tempo de protrombina, avalia a via extrínseca. O TTPA avalia a via intrínseca e a contagem de plaquetas. São os mais solicitados. Tá? Então, distúrbios hemorrágicos, no momento que o paciente toma um anticoagulante, um antiagregante plaquetário, nós solicitamos o coagulograma completo, com todos aqueles exames que a gente acabou de falar. Estados pré-trombofílicos, trombofílicos, doenças hepáticas, lúpus, a gente solicita todos os componentes do coagulograma. No caso de acompanhamento de medicações, varfarina, que vai atuar na via extrínseca, e heparina, TTPA, que vai atuar na via intrínseca, a gente tem também que solicitar esses exames para a gente avaliar se o paciente está dentro de uma margem para se realizar o procedimento cirúrgico, ou se há necessidade de suspender o medicamento para se realizar esse procedimento. Isso deve ser levado em conta. Então, pessoal, só para a gente relembrar um pouco, como eu falei anteriormente, a primeira parte da coagulação sanguínea é chamada de hemostasia primária. Ela é formada após a lesão do vaso sanguíneo com a formação de um tampão plaquetário através da agregação e ativação das plaquetas, formando esse tampão plaquetário. A hemostasia secundária ela é formada pela via intrínseca e extrínseca. A via intrínseca ocorre por fatores localizados diretamente dentro do vaso, já a via extrínseca pelo contato de fatores intravasculares com o meio externo. Então, há a formação de fatores de coagulação, né, que vão se unir em uma via comum, tá? Com a formação do fator 10. Então, o fator 10, ele é um fator que vai atuar na conversão da protrombina, uma enzima, em trombina, sendo que a trombina ela vai catalisar a formação da fibrina através da conversão desse fibrinogênio em fibrina. E a fibrina ela vai formar malhas que vão se unir àquele tampão inicial plaquetário e formar finalmente o coágulo, que vai ser composto por hemácias, plaquetas e fibrina, né, que vai fechar toda aquela região, tá? Então, um dos exames mais importantes é o tempo de protrombina. Ele determina o tempo que o sangue recém-extraído demora para coagular. Então, o tempo que o sangue demora para coagular especificamente. Ele avalia a via extrínseca, tá?
Ou seja, o seu tempo é de 9,5 a 13,5 segundos, tendo uma média de 14,2 segundos. Então, se eu tenho um tempo acima do esperado, um alargamento, é porque há deficiência dos fatores da via extrínseca, protrombina ou fibrinogênio. Lembrando que a protrombina ela é produzida no fígado através da atuação da vitamina K como um cofator nessa produção. Então, há necessidade de vitamina K. Casos de uso de varfarina. Varfarina é um anticoagulante que vai agir inibindo os fatores da via extrínseca da coagulação, daqueles fatores que a gente viu agora na última cascata. E o encurtamento, o tempo curto, um tempo muito curto, menor do que o esperado, em caso de suplementação de vitamina K, trombofilias, formação de trombo rapidamente, e transfusão de plasma fresco congelado. Suplementação de vitamina K devido a ter uma maior produção de protrombina. Então, para padronizar esse tempo de protrombina, porque vários laboratórios tinham tempos diferentes, né? Como posso dizer. Criou-se o INR, que é a normatização internacional do tempo de protrombina. Então, tempo de protrombina padronizado para determinada população. Então, os pacientes que são anticoagulados, que tomam anticoagulantes, como a varfarina, o Marevan, eles têm INR, geralmente o INR para se realizar procedimento cirúrgico, o ideal é que seja entre 2 e 3. Tá? Se for acima de 3, há uma grande chance do paciente desenvolver um sangramento durante o transoperatório. Então aí a gente pode já conversar com o médico do paciente para que ele suspenda o medicamento ou diminua a dosagem do anticoagulante, tá? Então o INR de 2,5 ele é um INR muito bom para a gente fazer procedimentos, mas existe a margem de 2 a 3. Abaixo de 2 o paciente ele pode vir a desenvolver um evento tromboembólico, né? Esse é o paciente que toma anticoagulante. Então tem que ter bastante cuidado nessa avaliação aí. Então, aqueles valores anteriores foi para o paciente anticoagulado. O INR para um paciente normal, quem não toma nenhum anticoagulante, é de 1,2 a 1,3. Esse valor é o valor normal. Então, pacientes que tomam varfarina, anticoagulante, indicação clínica, profilaxia da trombose venosa profunda, cirurgia de alto risco. O INR tem que estar entre 2 e 2,5. Tratamento de trombose venosa profunda, infarto agudo do miocárdio, ataques isquêmicos passageiros. INR tem que estar entre 2,5 e 3, mais alto. Ou seja, o sangue tem que estar bastante, o paciente tem que estar bastante anticoagulado. Trombose venosa recorrente, embolismo pulmonar, infarto agudo do miocárdio e válvulas protéticas de 3 a 4. Então, quanto maior o tempo, certo? Mais anticoagulado o paciente vai estar. Mais difícil o paciente desenvolver um evento tromboembólico, a formação de um trombo sanguíneo. Então, esses valores têm que ser avaliados sempre antes do procedimento e conversado com o médico. Então, a gente lança a mão do INR, né? Principalmente para pacientes anticoagulados. Chegou o paciente que diz que tomou uso de anticoagulante, a gente solicita o INR. Tempo de tromboplastina parcial ativada. TTPA, avalia a via intrínseca, referência de 30 a 40 segundos, em média 28 segundos. Então, o alargamento demonstra que há um tempo maior do que o esperado. Então, há deficiência nos fatores da via intrínseca, principalmente nos pacientes que fazem uso de heparina, que vão atuar na via intrínseca, vão inibir esses fatores, 8, 9, 11 e 12, certo? Há deficiência de protrombina ou fibrinogênio. O paciente pode desenvolver algumas doenças, como doença de von Willebrand. O encurtamento desse tempo, menor do que o esperado, certo? Em caso de câncer avançado ou trombofilias, paciente que tem uma chance de formar trombos.
Então, a contagem de plaquetas refere-se à formação do tampão plaquetário. A referência é de 150 a 450, como a gente já falou anteriormente. Então, o próximo exame, glicemia. Glicemia a gente solicita bastante para o paciente, né? Então, é um exame muito solicitado, tá? A glicemia em jejum. Só que a glicemia em jejum, ela não dá o diagnóstico da diabetes mellitus, tá? Então, a glicemia, ela nos dá uma noção se o paciente tem ou não chance de ter diabetes. Então, a gente já vai avaliar com exames mais, como eu posso falar, mais sensíveis, como a hemoglobina glicolizada. Então, o valor da glicemia em miligramas por decilitro e o critério diagnóstico. Então, o critério diagnóstico, glicemia normal. Paciente em jejum de 8 horas, ele deve apresentar de 70 a 99 miligramas por decilitro. Tá? Se o paciente ingerir 75 gramas de glicose, após 2 horas, se for um paciente normal, ele tem que estar com a glicemia menor do que 140 miligramas por decilitro. Glicemia casual ou aleatória. O paciente chega no consultório, não almoçou, comeu normalmente, você vai lá, faz o teste rápido, né? E você observa que ele tem uma glicemia menor do que 200. Então, é um paciente também normal, tá certo? Intolerância à glicose ou pré-diabético. Glicemia em jejum, mínimo 8 horas. Está em jejum, fez o exame e deu de 100 a 125. Então, um paciente pré-diabético, intolerância à glicose. Esse mesmo paciente que tem intolerância à glicose se alimentou com 75 gramas de glicose. Após 2 horas foi feito a avaliação, a aferição da glicemia. Valores maior do que 140 e menor do que 200, tá? São valores que indicam uma pré-diabetes, o paciente tem uma intolerância à glicose, certinho? Diabetes mellitus. Paciente que fez uma glicemia em jejum, tá? De 8 horas, fez o exame e deu acima de 126. Então, isso demonstra que o paciente tem uma grande chance de apresentar ter diabetes. Após 2 horas de ter se alimentado com 75 gramas de glicose, fez o exame, o paciente deu maior ou igual a 200, o paciente tem uma grande chance de ter diabetes mellitus. Glicemia casual aleatória, qualquer momento, com sintomas, fez o exame, deu acima de 200, o paciente também tem uma grande chance de ter diabetes. Então, se você fez o exame do paciente e viu que o paciente tem uma grande predisposição a ter diabetes, né? Deu acima de 126, numa glicose em jejum, você solicita uma hemoglobina glicada. Como eu falei anteriormente, o tempo de vida de uma hemácia é em torno de 3 meses. Então, quando a gente se alimenta com glicose, a glicose ela se une à hemoglobina das hemácias. Então, em uma situação fisiológica. Então, se a gente faz uma hemoglobina glicada, a gente avalia a quantidade de glicose sanguínea nos últimos 3 meses, que é o tempo de vida das hemácias. Então, nos dá, esse teste aqui é um teste mais fidedigno, que nos dá uma noção melhor em relação à quantidade de glicose. Então, quanto maior o nível de glicose no sangue, maior será a sua ligação com a hemoglobina. Tá? Então, os valores considerados, o valor considerado limite é 6%. Acima de 6% o paciente ele já tem, na verdade ele pode apresentar diabetes, ó. 6% porcentagem de hemoglobina glicada, quer dizer que o paciente, se fizer um teste em glicemia,
em média, ele vai ter 126 miligramas por decilitro, 7%, 150, 154, 8%, 182. Então, uma forma mais tranquila da gente entender, o paciente normoglicêmico é aquele que tem menos de 5,7 de hemoglobina glicada, tá certo? De hemoglobina glicada. O paciente pré-diabético, ele vai ter de 5,7, maior do que 5,7 e menor de que 6,5. E maior do que 6,5 é um paciente considerado diabético. Então, o exame mais fidedigno para a gente saber se o paciente tem ou não diabetes em relação à glicemia em jejum é a hemoglobina glicada. Outro tipo de exame que é solicitado, né? Exame ureia sérrica. A gente avalia a função renal do paciente. Então, a ureia ela é produzida no fígado a partir da amônia, como produto final de catabolismo de proteínas. Então, a referência é de 19 a 44 mg por decilitro, níveis aumentados. Significa que os rins não estão funcionando de forma adequada, há uma patologia renal, há uma desidratação, obstrução urinárias, e níveis diminuídos, desnutrição, hiperidratação e lesão hepática grave. Certo? Se tem uma lesão hepática grave, o fígado não está produzindo ureia de forma suficiente. Tá? Então, a ureia ela é muito alterada de acordo com a dieta. Uma dieta hiperproteica pode elevar a quantidade de ureia. Então, não é um exame tão fidedigno para a gente avaliar a função renal. Tá? Então, a ureia ela sofre influência de catabolismo proteico e seus níveis aumentam no consumo de dietas hiperproteicas, uso de esteroides, infecções, traumas e hemorragias digestivas. Então, o exame mais fidedigno para a gente avaliar a função renal é a creatinina sérrica. Então, ela avalia a função renal sem influência da dieta. Então, o aumento de creatinina, isso quer dizer que há uma diminuição da taxa de filtração glomerular, há uma alteração renal. Níveis de referência: 0,72 a 1,5 mg por decilitro. Para avaliar a função hepática, para avaliar se o paciente tem alguma alteração hepática, nós utilizamos o TGO e o TGP. O TGO, também conhecido como aspartato aminotransferase, AST, ele é útil em pacientes hepatopatas, infartos e miopatias. Tá? Então, quando o paciente tem infarto ou tem uma doença grave no fígado, geralmente esses exames eles dão alterados, com quantidade superior a 38 unidades Kamen. Então, a gente pode utilizar em um paciente que tenha uma lesão aguda no fígado. Outro tipo de exame também, a alanina aminotransferase, avalia a função hepática, indicado em lesões agudas e também rastreia a presença de hepatite. Então, até 41 unidades Kramer, que era um K, a gente considera normal, tá? Esses exames. Um exame também que é utilizado é a proteína C reativa. A proteína é produzida no fígado, que é sensível a qualquer infecção, inflamação no corpo, em qualquer lugar do corpo. Certo? Então, quando a gente solicita esse exame da alto, acima de 5 mg por litro, que o paciente tem algum processo infeccioso. Então, ele não é específico, ele não diz a região, pode ser em qualquer parte do corpo. Então, suspeitado de apendicite, aterosclerose, né? Paciente obeso geralmente pode ter a PCR aumentada, tá? Paciente que tenha qualquer processo infeccioso no corpo. Outros exames também que a gente pode lançar a mão é a cultura bacteriana, para a gente identificar quais tipos de bactérias se encontram naquele processo infeccioso e escolher um antibiótico específico. Então, a cultura é feita coletando-se uma amostra daquela secreção do processo do inóculo, do processo infeccioso. Pega essa amostra utilizando uma enzima, uma seringa, na verdade, de 20 ml, faz uma punção, coloca no suave, que é um coletor, que tem um meio de cultura,
tá? E nesse swab, esse material é colocado numa placa de vidro e nutrientes, o meio de cultura, é adicionado a essa região para que as bactérias cresçam. O resultado ele sai em torno de 3 a 5 dias e dessa forma nós conseguimos observar quais são os principais tipos de patógenos de bactérias, família bacteriana que está localizada naquela lesão. Isso é extremamente importante, tá? Então, para complementar, a gente faz a bacterioscopia, analisa de acordo com a coloração GRAM no microscópio. E isso complementa essa cultura. Outros tipos de exames complementares são os exames anatomopatológicos, também chamado de histopatológico, para a gente identificar lesões. A gente lança mão de técnicas de biópsia, podendo ser incisional, excisional, aspirativa com agulha fina, uma aspiração, a gente viu anteriormente como é feito, e a citologia esfoliativa. Outro tipo de exame anatomopatológico é a citologia esfoliativa. Ela é utilizada, para analisar células que se descamam fisiologicamente, onde há uma renovação na camada basal. Então essas células se descamam e com uma espátula ou escova você consegue remover essas células, transferindo essas células para uma lâmina, certo? Fixada em álcool 95% e corado. Então é utilizado mais para as lesões superficiais da mucosa oral ou de língua, e tem que ter bastante cuidado com esse exame, porque 20% dos resultados são falsos negativos. Então não é um exame tão utilizado por nós cirurgiões dentistas devido a essa dificuldade, de se chegar a um diagnóstico bem definido. Então é mais específico para aquelas lesões superficiais da cavidade oral. Então, pessoal, uma das horas mais interessantes, que causam mais dúvidas no paciente, é quando solicitar o exame. Nós vimos que a gente deve solicitar quando houver dúvidas em relação à condição clínica do paciente. O paciente demonstrou durante a anamnese, demonstrou durante o exame físico que tem alguma doença de base, nós podemos lançar a mão de um exame laboratorial. Então, um paciente jovem que vai se submeter a um procedimento cirúrgico de pequeno ou médio porte oral não precisa de nenhum exame laboratorial, desde que sua história e o exame físico mostre que ele está saudável, não tem nenhum problema de saúde. ênfase, portanto, deve ser dada a uma anamnese minuciosa, com uma avaliação cuidadosa do sistema orgânico, os antecedentes patológicos e uso de medicamento. Então a gente tem que traçar todo esse planejamento, para que diante dessas informações nós possamos fechar esse diagnóstico inicial e não haver a necessidade de exames complementares. Então o hemograma ele é indicado para intervenções de grande porte, suspeita clínica de anemia, policitemia, aumento da quantidade de hemácia, insuficiência renal, tá? Neoplasias, esplenomegalia, crescimento do fígado, uso de anticoagulante, presença de infecção, radioquimioterapia recente. Então a gente solicita esses exames para avaliar a condição sistêmica do paciente, tanto a nível de células vermelhas, células brancas e plaquetas. Tá? Então, o coagulograma a gente solicita quando o paciente tem algum distúrbio sistêmico relacionado à coagulação ou faz uso de algum medicamento anticoagulante, antiagregante plaquetário, onde você conversa com o paciente na anamnese ou mesmo relata dificuldade de cicatrização das feridas, diminuição do sangramento após um corte simples, uma lesão simples. Então isso são informações importantes que levam à necessidade de solicitar esse tipo de exame. Glicemia, geralmente solicita pacientes acima de 40 anos com história pessoal ou familiar de diabetes, ou fazem uso de hipergliceminantes como metformina, corticoides,
tem presença de pancreatite, onde há uma dificuldade de produção de insulina. Então, solicitar uma glicemia em jejum, pelo menos, né? Se o paciente já relata uma situação de diabetes, a gente faz a solicitação de uma hemoglobina glicosilada ou glicada, que é a mesma coisa. Creatinina, pacientes acima de 40 anos com história pessoal ou familiar de nefropatia, né? Alteração na função renal, hipertensão arterial e diabetes. E o raio-x simples de tórax, né? Eu solicito geralmente em pacientes com mais de 60 anos, que já submeteram a operações torácicas do abdômen superior, ou cardiopatias, ou tem história de pneumonia, né? Portadores de neoplasias ou tabagistas a mais de 20 cigarros por dia, que utilizam mais de 20 cigarros por dia. Então eu solicito esse tipo de exame, eu gosto de solicitar. E o ECG, o eletrocardiograma, em pacientes com mais de 40 anos e mulheres com mais de 50 anos, com história de doença, né? Com cardiopatias. Então, a solicitação de exame laboratorial, ela vai de cada profissional. Tem profissional que gosta de solicitar em qualquer idade, né? Mas para mim, na minha vivência clínica, eu solicito mais exames no paciente que tem uma história, né, observada na anamnese de doença de base ou histórico familiar. Aí eu levo em consideração isso.